O que é o Espiritismo? Allan Kardec. Preâmbulo. As pessoas que não conhecem o Espiritismo senão de modo superficial são, naturalmente, inclinadas a formular certas questões, cuja solução por certo encontrariam se o estudasse com mais profundidade. Falta-lhes, porém, o tempo e, muitas vezes, a vontade para se entregarem a observações contínuas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena se ocuparem com ela. Pareceu-nos, pois, de real utilidade apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isto será, para o leitor, uma espécie de iniciação, e, para nós, ganho de tempo por nos dispensar de repetir constantemente a mesma coisa. O primeiro capítulo encerra, sob a forma de diálogos, respostas às objeções mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina, bem como a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Esta modalidade nos pareceu a mais conveniente, por não ter aridez da forma dogmática. O segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador inexperiente deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. É, de certa forma, um resumo de O Livro dos Médiuns. Ora, como na maioria das vezes as objeções nascem das ideias falsas, feitas, a priori, sobre aquilo que não se conhece bem, retificar essas ideias é prevenir as objeções que se possam fazer, sendo tal o objetivo deste pequeno trabalho. O terceiro capítulo pode ser considerado como resumo de O Livro dos Espíritos. É a solução, pela doutrina espírita, de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica que diariamente são propostos, e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo, e verão quais são as respostas mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Estes resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, colher as noções mais essenciais da doutrina espírita, como também aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções que não deixarão de lhes apresentar, e, além disso, por encontrarem reunidos, em quadro restrito e sob um mesmo ponto de vista, os princípios que devem estar sempre presentes à sua memória. Para responder, desde já e sumariamente, a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Capítulo 1. Pequena Conferência Espírita. Primeiro diálogo, o crítico. Visitante, confesso-vos, Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, pois estou convencido de que estes últimos só existem na nossa imaginação. Eu me curvaria, entretanto, diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, solicito-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Allan Kardec, já que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, é porque a credes superior à de todas as pessoas que não compartilham de vossas opiniões. Não duvido do vosso talento e nem tenho pretensão de supor a minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido,
visto que é a vossa razão que vos diz e não toquemos mais no assunto. V. Se, entretanto, conseguisseis convencer-me, visto que sou conhecido como um antagonista das vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. AK. Lamento muito, Senhor, mas não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que bastaria uma ou duas sessões para adquirir desconvicção? Seria, realmente, um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de um ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado de forma leviana. Além disso, Senhor, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganaste sobre o fim das nossas reuniões, considerando-se que não fazemos experiências com vistas a satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. V. Não procurais, pois, fazer prosélitos. AK. Para que faríamos de vós um prosélito, quando não o quereis ser? Não forço convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e me dão a honra de pedir-me esclarecimentos, respondo-lhes no limite dos meus conhecimentos, o que, para mim, é um prazer e um dever. Quanto, porém, aos antagonistas, que, como vós, têm convicções arraigadas, não dou um passo para delas afastá-los, já que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não estão. Mais cedo ou mais tarde a convicção virá, diante dos próprios fatos, de modo que os mais incrédulos serão arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários, de mais ou de menos, não farão qualquer diferença na balança. É por isso que jamais me vereis incomodado para atrair, as nossas ideias, aqueles que, como vós, têm boas razões para fugir delas. V. Haveria, entretanto, mais interesse em convencer-me do que supondes. Permitis que eu me explique com franqueza e prometeis-me não vos ofender com as minhas palavras. São as minhas ideias sobre a coisa em si, não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa, sem partilhar de suas opiniões. AK. O Espiritismo me tem ensinado a não levar em conta essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio, e a não me ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado. Quanto a mim, prefiro deixar que os outros fiquem com os erros a compartilhar deles. Só por isso já vedes que o Espiritismo serve para alguma coisa. Como já vos disse, Senhor, não tenho pretensão de vos fazer adotar a minha opinião, respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. E, porque acreditais que o Espiritismo é um sonho sem sentido, por certo dissestes, vindo à minha casa, vou ver um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me ofenderei. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, visto que julgais assim, receio transmitir-vos a minha enfermidade mental, causando-me surpresa ver que buscais, com tal pensamento, uma convicção que vos colocará no número dos loucos. Se já estáis convencido de que não conseguiremos convencer-vos, vossa atitude é inútil, pois só terá por fim a curiosidade. Por favor, encerremos o assunto, pois não tenho tempo a perder em conversações sem objetivo. V. O homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. AK. Falai com clareza, dizei logo, como tantos outros, que isto é moda que durará certo tempo, mas deveis admitir que um passatempo que, em alguns anos, tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda a ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular, que merece ser examinada. V. Tenho minhas ideias a respeito, é verdade, mas elas não se acham tão absolutamente firmadas que eu não consinto em sacrificá-las à evidência. Já vos disse de outra vez, Senhor, que teríeis certo interesse em me convencer.
Confesso-vos que devo publicar um livro em que me proponho demonstrar ex-professo, a minha opinião sobre o que considero um erro, e como esse livro deve ter grande alcance, dando um golpe certeiro no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Eu sentiria muito, Senhor, que ficasseis privado do benefício que vos pode proporcionar um livro, que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação, ao contrário, desejo-lhe grande circulação, pois assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. Quando uma coisa é atacada, logo desperta a atenção das pessoas. Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam ali. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz propaganda daquilo que se quer combater. Por outro lado, a questão dos espíritos é tão palpitante, choca de tal modo a curiosidade, que basta assinalá-la a atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la. Então, segundo o vosso entendimento, a crítica para nada serve, a opinião pública não vale coisa alguma. Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram criticados ao aparecer, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Mas quando uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Vosso livro será uma apreciação pessoal, a refletir o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública decidirá se julgastes com acerto. Procurarão examinar. Se, mais tarde, reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo como os que, até bem pouco tempo, foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina etc. Esquecia-me, porém, de que ias tratar a questão ex-professo, o que equivale a dizer que a estudaste sobre todos os seus aspectos, que vistes tudo o que se pode ver, lestes tudo o que se tem escrito sobre a matéria, analisastes e comparastes as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes as vossas vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar à constatação da verdade. Devo crer que assim aconteceu, se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso tem o direito de dizer que fala com conhecimento de causa. Que juízo formaria-se de um homem que se arvorasse em censor de uma obra literária ou de um quadro, embora não conhecesse a literatura, nem houvesse estudado a pintura? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que a sua opinião não terá valor algum. Para combater um cálculo é preciso que se lhe oponha outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não deve limitar-se a dizer que tal coisa é boa ou má, é preciso que justifique a própria opinião por meio de uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou da ciência que pertence ao objeto da crítica. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina se não conheceis a mecânica? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que, aliás, não conheceis, não teria mais valor do que a opinião que emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo seríeis apanhando em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria logo verão que a desconheceis, concluindo, por conseguinte, que não sois um homem sério ou que agis de má fé. Quer num caso, quer no outro, arriscai-vos a receber desmentido pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. É justamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências. E julgais que isto vos baste para poder, ex-professo, falar de espiritismo?
Como poderíeis compreender essas experiências e, com mais forte razão, julgá-las, se ainda não estudastes os princípios em que elas se baseiam? Como poderíeis apreciar o resultado, satisfatório ou não, de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo metalurgia? Permiti-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado matemática nem astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório, dizendo-lhe, Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o vosso sistema é falso, mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que, por uma ou duas vezes, eu me sirva de vossa luneta, o que me bastará para ficar sabendo tanto quanto vós. É somente por extensão de sentido que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar, em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprovativa ou desaprovativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro, já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Este é o caso da maioria dos que têm falado contra o Espiritismo. Formaram uma opinião apenas sobre o nome, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença sem antes examinar as peças do processo. Tal julgamento é, por conseguinte, inteiramente falso e, em vez de convencer, tem provocado riso. Quanto às pessoas que estudaram seriamente a questão, a maior parte mudou de ideia, e mais de um adversário se tem tornado adepto do Espiritismo, ao reconhecer que o seu objetivo é muito diferente daquele que imaginava. V. Falais do exame dos livros em geral. Acreditais que seja materialmente possível um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas, que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que lhe lesse todas as obras saídas de sua impressora. AK. Até um judicioso raciocínio não tem outra resposta a dar senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la, é preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 ruins. V. Não julgueis, Senhor, que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons, vi pessoas que supunham escrever sob a influência dos espíritos. Estou, porém, convencido de que em tudo isso só havia charlatanismo. AK. Quanto pagastes para ver essas coisas? V. Absolutamente nada, garanto. AK. Ora, aí tendes charlatães de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome da sua classe. Até hoje ainda não se tinha visto charlatães desinteressados. Pelo fato de um gaiato se ter divertido assim, não se segue que as outras pessoas presentes hajam pactuado com ele. Aliás, com que fim elas se fariam cúmplices de uma mistificação? Para divertir a sociedade, direis. Concordo em que elas se prestassem alguma vez a tal brincadeira. Quando, porém, essa brincadeira dura meses e anos, creio que o mistificado é o próprio mistificador. Será crível que, só pelo prazer de fazer que acreditem em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras à volta de uma mesa? Tal prazer não valeria a pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso, primeiro, indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há situações que excluem toda suspeita de embuste, pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Outro tanto não se daria se se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas, admitindo mesmo que, neste último caso, ficasse bem comprovada uma manobra fraudulenta, isto não provaria coisa alguma contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro.
O espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam e exploram o seu nome do que a ciência médica pelos atos dos charlatães que vendem suas drogas, ou a religião pelas ações dos maus sacerdotes, que corrompem o seu ministério. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o espiritismo se presta a abusos. Ele, porém, fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando toda solidariedade com aqueles que o explorassem ou desviassem do seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, e instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Considerando-se que o próprio espiritismo traça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia, toda a falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências e que, portanto têm encontrado saltimbancos adornando-se sob o nome de espíritas, para atrair as pessoas, dizem com gravidade, eis o que é o espiritismo. Sobre quem, afinal, cairá o ridículo? Não será sobre o saltimbanco, que usa do seu ofício, nem sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções, mas sobre os críticos, que falam do que não sabem ou deturpam conscientemente a verdade. Aqueles que atribuem ao espiritismo que é contrário à sua essência fazem-no por ignorância ou má intenção, no primeiro caso a leviandade, no segundo, má fé. Neste último caso, eles se assemelham a certos historiadores que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alteram os fatos históricos. Um partido que usa de tais meios fica desacreditado e não consegue o seu objetivo. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as haver estudado. Não criticamos de forma alguma aqueles que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros, cada qual julga as coisas sob o seu ponto de vista, e do fato mais positivo nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, figura em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor não lhe fica bem, que a cor negra conviria mais, e nisto não cometerá erro, errará, porém, se, vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, todos têm inteira liberdade para aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, para deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprouver, porém a consciência impõe a todo crítico sério a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é ele não falar do que não conhece. Voltemos, por favor, às mesas girantes e falantes. Não poderia acontecer que elas fossem preparadas com algum artifício. Cá. É sempre a mesma questão de boa-fé, a que já respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei, se descobrirdes fatos comprovados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os e eu desde já vos declaro que não lhes tomarei a defesa, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los, e quem denunciar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Mas generalizar essas acusações, lançar sobre grande número de pessoas honradas a reprovação que só merecem alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Se, como dissestes, admitíssemos que as mesas estivessem preparadas, seria preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Como, então, não se havia de conhecer o nome do hábil artista que os fabricou? Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. Dever-se-á admitir, também, que o seu processo é bem sutil, para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresente, sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Como explicar que, desde Tertuliano,
que já tratava das mesas girantes e falantes, até o presente, ninguém conseguiu ver nem descrever tal mecanismo. V. Eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuís à mesa, concluindo do fato que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. AK. Se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Vista que cada um explicar a seu modo essa suposta fraude, fica provado que a verdadeira causa não é sabida. Respeito à ciência desse sábio cirurgião, entretanto, somente acho que se apresentam algumas dificuldades da aplicação, às mesas falantes, da teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e encarada como um caso patológico, de repente se tenha tornado comum. A segunda, que é preciso ter muita vontade de mistificar para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, quando disso só resulta fadiga e dor. A terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas são ouvidas. A quarta, finalmente, que é preciso dar a esse músculo estalante uma propriedade excepcional para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la arrebentar-se ao cair. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. Revista Espírita, junho de 1859, o músculo estalante. O célebre cirurgião, de que falais, teria estudado o fenômeno da tipitologia sobre os indivíduos que os produzem. Não, ele constatou um efeito fisiológico anormal em algumas pessoas que nunca se ocuparam com mesas batedoras e, notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame concluiu, com toda a autoridade de sua ciência, que todos os que fazem com que as mesas falem devem ter a propriedade de fazer estalar o músculo curto perôneo, não passando de embusteiros, sejam eles príncipes ou operários, recebam ou não um pagamento. Ora, será que o referido cirurgião estudou, ao menos, o fenômeno da tipitologia em todas as suas fases? Verificou, por meio desse estalido muscular, se podia produzir todos os efeitos tipitológicos? Não, porque, do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo, o que não o impediu, porém, de proclamar sua descoberta em pleno Instituto de França. Não será tal juízo bastante comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Confesso-vos que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito a me confiar a esse médico, temeroso de que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. E já que esse juízo procede de uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para aniquilar o espiritismo, fico completamente sossegado quanto à força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os procureis em fontes mais autênticas. V. Entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante algum tempo fizeram furor. Hoje, ninguém mais se ocupa com elas. Qual a razão disso, pois que se trata de uma coisa séria? AK. Porque das mesas girantes saiu uma coisa mais séria ainda, uma ciência e uma doutrina filosófica completas, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender com a dança das mesas, não mais se ocuparam com elas. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento, que abandonaram quando dele se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período da curiosidade teve o seu tempo, sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria, que com ele não se quer divertir, mas instruir-se. Por isso, as pessoas que o consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade,
e ainda menos a satisfazer a daqueles que se apresentam com pensamentos hostis, como não brincam, também não querem servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. V. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, no início, seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, permiti que vos diga o seguinte: ensinais a quem já sabe. AK. Uma coisa é estar convencido, e outra é estar disposto a convencer-se, e a estes últimos que me dirijo e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam de devaneios. Com estes eu não me preocupo de modo algum. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais, e não apenas pelo desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos que apresentam as nossas ciências exatas. Não se produzem à vontade, é preciso que os colhamos de passagem. É observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante é, para ele, um raio de luz, uma confirmação. Já para o observador superficial, ou que observa os fenômenos por simples curiosidade, os fatos não têm sentido. Esta é a razão por que não me presto a fazer experiências sem resultado provável. V. Enfim, tudo deve ter começo. O aprendiz, que nada sabe, que nada viu, mas que deseja esclarecer-se, como poderá fazê-lo, se não lhe facultais os meios? AK. Faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo, mas há pessoas em quem a vontade de instruir-se é apenas aparente. Com estas perde-se o tempo, porque, se não encontram logo o que parecem buscar, e que talvez as incomodasse, se aparecesse, o pouco que viu não é suficiente para lhes destruir as prevenções, julgam maus resultados obtidos e os transformam em objeto de zombaria, não havendo, por conseguinte, qualquer utilidade em lhes fornecer. A quem deseja instruir-se, direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química, visto que ninguém é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade, e que as inteligências desses agentes fazem que se frustrem, muitas vezes, todas as nossas previsões. Aqueles que acidentalmente poderíeis ver não apresentam nexo algum, nem ligação necessária, sendo, portanto, pouco inteligíveis para vós. Instruí-vos primeiramente pela teoria, lede e meditai as obras que tratam dessa ciência, nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão, e pela descrição de grande número de fatos espontâneos de que pudestes ser testemunha sem os compreender, mas que vos voltarão à memória. Estareis em condições de apreciar e julgar todas as dificuldades que possam surgir e formareis, desse modo, uma primeira convicção moral. Então, quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendereis, qualquer que seja a ordem em que os fatos se mostrem, porque nada havereis de estranho. Eis aí, meu caro senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se, e, pela resposta que dão, se neles há alguma coisa além da curiosidade. Segundo diálogo, o cético. V. Compreendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar de que acabais de falar. Como predisposição pessoal, dir-vos-ei que não sou a favor nem contra o espiritismo, mas esse assunto me cita o interesse no mais alto grau.
Entre as pessoas do meu conhecimento, há partidários e adversários dele. Tenho ouvido argumentos muito contraditórios a respeito e me propunha submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor, ao menos para mim, que vos confesso total ignorância a respeito. AK. Será um prazer, Senhor, responder às perguntas que me quiserdes dirigir, desde que sejam feitas com sinceridade e sem segundas intenções, embora eu não tenha a pretensão de poder responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte querer remover todas as dificuldades. Só poderei dizer o que sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. A vez de compreender, Senhor, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada um em particular tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria, para uso geral. Fazendo uma leitura prévia, cada indivíduo encontrará a resposta à maior parte das questões que lhe venham naturalmente à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis e de provar o sincero desejo de instruir-se. Se, depois dela, ainda restarem dúvidas ou pontos obscuros, sua explicação se tornará mais fácil, porque já se possui um ponto de apoio e não se precisa perder tempo em rever os princípios mais elementares. Se o permitirdes, limitar-nos-emos, até nova ordem, a algumas questões genéricas. V. Tudo bem, tende a bondade de chamar-me à ordem sempre que o dela me afaste. Espiritismo e espiritualismo. V. Pergunto-vos, em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos, espírito e espiritismo, para substituir espiritualista e espiritualismo, que existem na língua vulgar e são por todos compreendidos. Já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. AK. Há muito tempo a palavra espiritualista já tem uma acepção bem determinada. É a Academia Francesa que nos dá, espiritualista, aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Quem quer que creia que em nós existe outra coisa, além da matéria, é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como podereis distinguir daquele que tem esta crença? Sereis obrigado a vos servirdes de uma perífrase e dizer, é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para coisas novas precisamos de palavras novas, a fim de evitarmos os equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objetivo, porque, sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos, e até combatê-los. Algum tempo atrás, li num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia que o seu autor a teria escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiando nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Se adotei os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, havia utilidade em adotar termos especiais para designar o que a eles se refere, visto que as ideias falsas, assim como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras do que as outras que as ciências, as artes e indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não são mais do que aquela que Gao imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, combatividade, alimentatividade, afetividade etc. Há pessoas que, por espírito de contradição,
criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequeninas chicanas não provam senão uma coisa: a pequenez de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. As palavras espiritualismo, espiritualistas são inglesas, e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos, no início, e durante algum tempo. Elas também foram empregadas na França, logo, porém, que apareceram os termos espírita, espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismos, não empregam outros. Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa, são os únicos empregados em todas as publicações, favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o topo da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. O espiritismo hoje possui a sua nomenclatura, tal como a química. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são hoje mais empregadas, salvo pelos adeptos da escola americana. Dissidências. V. Essa diversidade, na crença daquilo a que chamais uma ciência, é, parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa. A isso responderei, primeiramente, que tal divergência existe mais na forma do que no fundo. Na verdade, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina, e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, por não haverem estudado a questão. Dizei-me, porém, qual a ciência que, em seu começo, não suscitou dissidências, até que seus princípios ficassem claramente estabelecidos. Mesmo hoje, não encontramos essas dissidências nas ciências mais bem constituídas. Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos. Não têm eles os seus sistemas particulares. As sessões do Instituto de França apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento. Em medicina não há escola de Paris e de Montpellier. Cada descoberta, em qualquer ciência, não tem produzido cisma entre os que querem adiantar-se e os que desejam ficar na retaguarda. No que concerne ao espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos à sua maneira. Onde estão hoje esses sistemas primitivos isolados? Caíram todos ante uma observação mais completa dos fatos. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina, e que congrega a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que, nesta como em todas as coisas, se aferram às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Terá o Espiritismo apresentado a 100ª parte das cisões que, durante tantos séculos, dividiram a Igreja e ainda hoje a dividem. É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Que lhe opõem? Zombarias, negações, calúnias. Nunca, porém, argumentos decisivos, e a prova de não lhe terem achado um ponto vulnerável é que nada pôde deter-lhe a marcha ascendente que, apenas com 10 anos de vida, ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência.
É fato comprovado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer: isto não é possível, isto é absurdo. Seria preciso demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez. Fenômenos espíritas simulados. V. Não estará provado que, fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podem produzir-se. E não podemos concluir disso que eles não têm a origem que os espíritas lhes atribuem. AK. Só porque se pode imitar uma coisa, deve-se concluir que ela não exista. Que dirias da lógica daquele que pretendesse que, por se fabricar com água de Seltz o vinho de champanha, todo vinho dessa espécie não passa de água de Seltz? Isto é inerente a todas as coisas que apresentam a possibilidade de gerar falsificações. Alguns prestidigitadores acreditaram que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações e, para atrair a multidão, simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos mediúnicos como outrora haviam simulado a clarividência sonambúlica, sendo aplaudidos por todos os gaiatos que, bradando, diziam: eis aí o que é o espiritismo. Quando foi encenada no teatro a engenhosa produção dos espectros, não se proclamou que o espiritismo recebia o seu golpe fatal? Antes de pronunciar tão positiva a sentença, deveriam refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, certificando-se, primeiro, se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ora, ninguém compra um brilhante sem antes averiguar se não se trata de uma pedra falsa. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia convencido de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam com o aparecimento de espectros nem se prestam à leitura da Buena Dicha. Só a malevolência e uma absoluta má-fé foram capazes de confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, já que ele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas últimas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, nas quais se espera soar a hora fatal da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Um espírita, amigo meu, assistia um dia à representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: olha, vamos assistir uma sessão espírita, é justamente o que precisava para o meu próximo artigo, vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem diante dos olhos. Eu sou um deles, disse-lhe o espírita traço, e posso garantir-vos que nada vejo que se pareça com o que presencio. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas, e nelas nada encontrei que se assemelhe a isto. Se aqui que vinde escolher argumentos para o vosso artigo, garanto que ele não primará pela veracidade. Muitos críticos não têm base mais sólida. Sobre quem, pois, cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham com toda a leviandade? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem crescido pela repercussão que causam essas manobras, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nele. Os ataques provocaram o exame e contribuíram para aumentar o número dos seus adeptos, porque então se reconheceu que, em vez de brincadeira, ele era coisa séria. Impotência dos detratores. V. Convenho que, entre os detratores do espiritismo, há muita gente que age com leviandade, como esses que acabais de citar, mas, ao lado deles, não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso. AK. Não o contesto absolutamente. A isso respondo que o espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo-vos mais,
que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e estudiosos, só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simplórias e as massas ignorantes. Um fato decisivo responde, além disso, a essa objeção, é que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter a marcha do espiritismo. Entretanto, não há um só de seus adversários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que não se tenha vangloriado de lhe haver dado um golpe mortal. Todos, sem exceção, mesmo sem o quererem, concorreram para sua vulgarização. Ora, uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança sem nada temer pela chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força e a segurança das bases em que se firma. Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores sérios. É por isso que muitos deles dizem hoje que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, periodicamente, abalam as sociedades para transformá-las. Assim tem sucedido com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo, sempre encontrarão obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Como, porém, estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, quando a hora chegar, nada poderá detê-las, o que vem provar que são a expressão da verdade. Como já disse, essa impotência dos adversários do espiritismo vem provar, em primeiro lugar, que lhes faltam boas razões, pois não são convincentes as que lhe opõem. Ela resulta ainda de outra causa que anula todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, a despeito de tudo o que fazem para detê-la, mas se não conseguem achar o motivo, é por não o buscarem onde ele realmente está. Uns o enxergam no grande poder do diabo, que assim se mostra mais forte que eles e até mais forte que Deus. Outros o veem no aumento da loucura humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do espiritismo é uma só, e que se baseia na opinião de um único homem, daí a ideia de que poderão arruiná-lo. Refutando essa opinião, procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. É que essa fonte do espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque os espíritos se manifestam em todos os lugares, em todos os países, tanto no palácio, como na choupana. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada um receber comunicações diretamente dos espíritos e por elas certificar-se da realidade dos fatos. Como convencer milhões de indivíduos de que tudo isso não passa de comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando são eles próprios que obtêm tais resultados, sem o concurso de quem quer que seja? Dever-se-á fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar fazendo o papel de charlatães e escamoteadores. Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar os que desconhecem o mundo invisível, do mesmo modo que não compreendem a rapidez com que se transmite um telegrama àqueles que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos. É contra essa força que todas as negações se vêm quebrar, exatamente como se alguém pretendesse afirmar, aos que sentem a ação dos raios solares, que o sol não existe. Fazendo-se abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais do que as que lhes são opostas, deve-se ver em tudo isso a causa dos insucessos dos que tentam deter sua marcha. Para que triunfassem, seria preciso que impedissem os espíritos de se manifestarem. Esta razão por que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos adversários, eles têm a seu favor a experiência e a autoridade incontestável dos fatos. O maravilhoso e o sobrenatural. V. O espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora,
No século positivo em que vivemos, isso me parece difícil porque exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. AK. Uma ideia só é supersticiosa quando falsa, deixa de o ser desde que seja reconhecida a verdadeira. A questão está, pois, em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, não podeis taxar a coisa de superstição enquanto não ficar provado que ela não existe. Direis, a minha razão se recusa a admitir isto, porém, os que creem e que não são tolos invocam também as suas razões e, além disso, os fatos. Qual das duas razões deve prevalecer? O grande juiz, nesta questão, é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Pretendeis julgar a priori segundo a vossa opinião, nós só o fazemos depois de ter visto e observado por muito tempo. Acresce que o espiritismo esclarecido, como é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, ao mostrar o que há de real e de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe ainda e digo que é justamente o positivismo do século que nos leva a adotar o espiritismo, e que este deve, em parte, ao positivismo a rapidez da sua propagação, e não, como alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo desapareceram ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas, porventura, ele as conhece todas. Em todos os tempos foram considerados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida, porém, cada nova lei descoberta pela ciência fazia recuar os limites do sobrenatural. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto repousa sobre um fato tão natural como o que se dá por intermédio da eletricidade, entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, dentro daquilo que lhe diz respeito, todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios, antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos reputados até agora como milagres e prodígios, demonstrando, assim, a sua possibilidade. Ele amplia, portanto, o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Sob este último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem no que se refere ao seu futuro, e como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. O Livro dos Médiuns, capítulo 2, Revista Espírita, dezembro de 1861 e janeiro de 1862, o sobrenatural. Oposição da ciência. V. Dissestes que vos apoiais em fatos, mas é a opinião dos sábios, daqueles que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso, que se opõem a vós. Porque eles não deram a devida atenção ao fenômeno das mesas girantes. Se nisso houvessem notado alguma coisa séria, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão os faróis das nações, e o dever deles não será espalhar a luz. Por que teriam deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? AK. Traçastes o dever dos sábios de modo admirável, é de lamentar-se, porém,
que eles o tenham esquecido em mais de uma ocasião. Mas, antes de responder a vossa judiciosa observação, cumpre-me assinalar um erro grave que cometestes dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco, é justamente na classe ilustrada que o Espiritismo faz maior número de prosélitos, e isto em todos os países do mundo. Entre seus adeptos há grande número de médicos de todas as nações. Ora, os médicos são homens de ciência,